3 de março de 2022. Devocional Buscando Intimidade com Deus. Olá, meus amigos seguidores do Devocional, que nos acompanham no grupo da Estela Golden, no WhatsApp e no nosso canal. Lembrando que as ferramentas estão aí e devemos usá-las para falar do reino de Deus. O tema do devocional de hoje será: o que é casamento segundo a palavra de Deus? Este devocional quero dedicar a todas as pessoas que desejam casar e constituir uma família. Bom, o que é casamento? Pessoas que juntam dinheiro e fazem uma dívida enorme? Alugam um salão e ela veste de branco e ele de pinguim? Ou é duas pessoas que resolvem morar na mesma casa e dividirem as despesas? Ou ainda duas pessoas que se casam para morar, que cansam de morar com seus pais e aí resolvem ser adultos, quebrarem a cara e aprenderem a evoluir juntos. Bom, eu vou descobrir com vocês, pois eu mesma nunca me casei, então não sei direito. Mas vou pesquisar na nossa bússola e ver o que ela pode nos orientar. Vamos lá? Definição de casamento no dicionário: união voluntária entre duas pessoas, nas condições sancionadas pelo direito. Direito é o civil, né? As leis da terra. De modo que se estabeleça uma família legítima. Família legítima significa de verdade. O que Deus fala sobre o casamento na Bíblia? No livro de Marcos, diz assim: no princípio Deus criou e fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Marcos 10, do versículo 6 ao 9. Você então pergunta: qual é a essência do casamento? A essência do casamento é a decisão de amar o outro. E quando isso acontece, ou quando isso acontecer, você deve se lembrar de que a essência do casamento consiste no fato de ele, o casamento, ser uma aliança, um compromisso, uma promessa de amor futuro. Uma decisão de amar somente. Forte, né? Seguido dessas primeiras afirmações e justificativas, vamos ao nosso versículo-chave, que será: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Introdução. Deus criou toda a humanidade com a capacidade de prosperar e aproveitar a vida, casada ou não. Porque bem sabemos que Deus criou a mulher para o homem lá no Jardim do Éden. Porque Deus viu que ele estava só. O homem, né? O Adão. Perguntas. Mas quem escolher para o casamento? O que nos motiva a entrar em um relacionamento de matrimônio e prometer amar e cuidar um do outro até que a morte nos separe? Ora, veja bem, nós que somos cristãos e que estamos sempre querendo fazer a vontade de Deus e estar alinhado com Ele, para que um casamento tenha sucesso e seja verdadeiramente uma união feliz e saudável em Cristo, devemos procurar na Bíblia alguns fatos que nos orientem e nos levem a essa certeza para encontrar o verdadeiro e certo parceiro. Um subtítulo: um relacionamento feliz e gratificante. É muito claro que desde o início Deus pretendia que a união matrimonial fosse abençoada, gratificante e feliz. Primeiro ele criou o homem à sua própria imagem, sendo esse capaz de amar a si próprio, se comunicar sozinho.
Até o colocou em um jardim onde todos os seus desejos do seu coração, por humanos quais poderiam ser encontrados nele. Isso foi Deus que fez o homem. Olha que perfeição. Mas nós também sabemos que as escrituras revelam que Deus viu que ainda faltava algo. Interessante isso. E disse o Senhor Deus. Não foi a Estela que falou, foi disse o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Farei a ele uma ajudadora idônea para si. Deus criou para Adão uma mulher. E essa mulher, ela era ajudadora e idônea. Era o livro de Gênesis 2:18. Olha que interessante esse desmembramento desse estudo. Uma parceira para com ele compartilhar seus pensamentos mais profundos e tornar o seu amor inevitável. Amor dele para ela, dela para ele. E quando Deus entregou a mulher a Adão, a sua alegria foi completa e ele mesmo, o homem, declarou assim: essa agora é o osso do meu osso e é carne da minha carne. Gênesis 2:23. E de acordo com os nossos versículos, essa combinação ali em cima, nós vamos chegar a uma conclusão de que a união entre duas pessoas é necessária. E Jesus repete esse versículo lá em Mateus. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. E para confirmar, o meu amigo irmão Paulo fala assim no livro de Efésios, referente ao mesmo versículo de Mateus e de Gênesis, explicando que a união matrimonial é importante para Cristo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne. Efésios 5:31. Não podemos deixar de perceber que Deus vê o casamento como um relacionamento sagrado e altamente exaltado. Isso é o que ele pretendia, que fosse desde o começo lá atrás. E o próprio Deus deu à humanidade leis que garantiriam, que garantem e garantirão. Eu só coloquei garantiriam, só coloquei no passado aqui. Mas dá para confirmar que é para ontem, para hoje e para amanhã. Que essas leis garantiriam a felicidade enquanto elas assim fossem cumpridas no matrimônio. Quando elas forem cumpridas no matrimônio. Quando elas forem exercidas no matrimônio. Prosseguindo. Quando obedecemos a Cristo, o outro deve estar bem. Mesmo que para isso você se prejudique para o outro estar feliz. Saiba, Cristo está nesse projeto. Peraí, Estela, vamos devagar com a dor aí. Que negócio é esse de que o outro deve estar bem e eu vou me prejudicar? Se for homem que estiver me perguntando isso, sim, você tem que fazer de tudo para que a sua parceira esteja bem, para que ela seja feliz, para que ela esteja saudável no relacionamento, para que ela esteja alegre, para que esse momento entre vocês dois seja bom. E se você, mulher, está me perguntando isso, também digo para você a mesma coisa. Quando você, homem, ou você, mulher, se prejudica para agradar o outro, para fazer o outro feliz, Cristo está nesse projeto. Presta atenção. Você pode me contradizer aqui em cima e eu já vou logo já explicar que lá embaixo está a resposta disso que você já pensou aí. Mas quando se é egoísta e interessado no que o outro pode lhe oferecer, isso não facilita o matrimônio. Infelizmente, porém, um ato de desobediência mudou tudo. E o pecado entrou na boa criação de Deus. O que Deus fez era bonito. Era lindo. Mas o homem e a mulher fizeram questão de estragar. E se nós formos honestos hoje e admitirmos rapidamente que ainda o pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden ainda sobrevive e traz restícios para o casamento. Ou seja, a desobediência destrói os relacionamentos, perturba a harmonia do casamento e faz com que o amor se torne frio.
A Bíblia diz que devemos casar com uma pessoa da mesma tribo, ou seja, da mesma religião, que tenha os mesmos costumes. E isso facilitará a união, porque já são diferentes no sexo, já são de famílias diferentes e possuem uma criação diferente. E ter a religião diferente, isso complica um pouco. Digamos que no declínio da caminhada e o segmento da vida, você resolve se unir a alguém um pouco diferente. Ouça então os conselhos de Simmons. O fato de estar casada com o incrédulo não exime o cristão de cumprir o papel que lhe corresponde no casamento. Por isso, os maridos devem amar as suas esposas, dando suas vidas por elas, mesmo quando a esposa é descrente. As mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, até quando eles ou estes são incrédulos. Ellen Simmons. Eu não sei dizer para vocês se é um homem ou se é uma mulher. Não apenas dois corações, mas dois seres diferentes. É o outro subtítulo. Para entender dois corações, dois seres diferentes, precisamos entender o que significa sujeitar e negar a si mesmo. Bom, sujeitar é aceitar a ideia do outro. Negar a si mesmo é deixar algumas paixões para trás. Negar a nós mesmos tem a ver com a nossa própria vontade, os nossos desejos, as nossas demandas que derivam da nossa natureza autocentrada como humanos. Isso vale para o homem e para a mulher. E tem um versículo que vai nos ajudar, quer ver? Sujeitai-vos uns aos outros. Não quer dizer que você tem que se sujeitar lá no seu emprego, ou sua professora, ou seus coleguinhas de turma. Não, estamos dizendo de casamento. Então, sujeitais-os uns aos outros, é o marido, a esposa e a esposa ao marido. No temor de Deus. Esse é o primeiro versículo lá em cima, o 21. No 22 está dizendo, vós mulheres sujeitai-vos os vossos maridos como ao Senhor. Estela, por que lá em cima uns aos outros e embaixo vós mulheres? Porque as mulheres são um pouquinho mais complicadas. Ou, talvez, essas mulheres aqui também deveriam valer para os homens. Lá embaixo a gente vai entender no destrinchado estudo. Quando você casa, você pensa e você passa a viver com a outra pessoa que tem hábitos diferentes. As mulheres têm hábitos diferentes? Sim. Mas os homens também têm. Os homens gostam de deixar a toalha molhada em cima da cama, não fecha a porta, não abre a porta do carro, espirra, né? Peida, faz essas coisas todas. E as mulheres? As mulheres gostam de fazer escova, de vestir um vestido diferente, passar um batom. A mulher demora a se arrumar, às vezes quer comer uma comida diferente. Somos diferentes. Os homens são diferentes e as mulheres também. Prosseguindo aqui, ó. A mulher é delicada e o homem todo grosso e largado. O homem não liga para a organização e nem se lembra de datas. Mulher gosta de ouvir e sentir. O homem gosta de sentir e ver. A mulher, ela é a apaziguadora e o homem é o provedor. Olha um versículo para nos orientar. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, porque são vasos fracos. Está escrito aqui, ó, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Que coisa mais linda! Não falou que a mulher tem que sujeitar o marido? Mas aqui está dizendo que o marido tem que coabitar com elas. Entender que nós somos complicadas sim. E ter um certo entendimento, uma certa paciência. Dando para a mulher honra. E a mulher se sujeitar ao seu marido. Porque o homem é mais forte e a mulher é mais fraca. Sendo ele coerdeiros da graça da vida, e não vão ser impedidas as vossas orações. O marido emburrado, quando ele faz uma oração, a oração não sobe. Amém? 1 Pedro 3, 7. Mas também sabemos que a nossa cultura nos diz que o homem é o sacerdote da casa. É ele quem educa os filhos, é ele quem instrui o que se fazer na estruturação do lar e do casamento.
Por isso que a mulher tem que ser submissa. A mulher tem que esperar o marido falar. Porque o marido, olha só, em Efésios fala assim, porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cristo é o salvador do corpo. Ele comanda o nosso corpo. E o marido, ele é o provedor. Ele é a cabeça da mulher. É o marido quem fala e a mulher escuta. Às vezes a mulher tem um conhecimento um pouquinho melhor, ela tem uma visão, e ela vem com jeitinho e fala, marido, será que isso aqui é assim, assim? O que você acha? O marido vai pensar e ele vai dar a última resposta. Mas às vezes foi ela que falou. Não tem nada demais. Quando um se sujeita às adversidades do outro, fica mais fácil de conviver junto. Olha o que versículo de Efésios 5:24, logo abaixo do 5:23. Fala assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Efésios 5:24. Porque a mulher, ela gosta de conversar, ela gosta de sentir, ela gosta de discutir a relação. O homem gosta de vivenciar, o homem gosta de adrenalina e o homem gosta de sensações. Amém? Efésios 5:25. Efésios 5:23, 5:24 e 5:25. Vós, marido, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou a ela. Por que será que Cristo compara a mulher com a igreja? Compara o casamento com a igreja? Vou deixar isso para você meditar. É algo interessante que eu descobri comigo. Você percebeu que os dois possuem qualidades e também defeitos, os dois? Se você não percebeu, bom, entenda como quiser. Mas a própria Bíblia nos orienta que até tem solução para isso. Em um relacionamento matrimonial, logo descobriremos que não apenas dois corações ou duas vidas vão se unir, mas também duas personalidades distintas, cada um com a sua vontade própria. Achei isso maravilhoso, porque o subtítulo aqui vai vir trazendo assim uma abertura muito interessante. O que significa uma mulher submissa ao seu marido? Esse é o subtítulo. Uma mulher, uma irmã, ela mandou uma dúvida no site do presbítero. E ela perguntou para ele assim, olha, eu não consigo compreender e não concordo o que diz na Bíblia sobre a mulher, sobre a mulher ser submissa, o que a mulher deva ser. Tem que consertar aqui. Que a mulher deva ser submissa ao marido. Ela falando. Na minha opinião, isso não é um mandamento, é uma ordem. E não encaixa nos dias atuais. As coisas mudaram muito. A mulher conquistou seu espaço, até recebeu um nome, um adjetivo, empoderada. E na relação de duas pessoas em um casamento é de igualdade. O que você acha sobre isso? A submissão ainda está valendo para os dias de hoje? Essa foi a pergunta dela. Não tem nem o nome dela aqui. Mas o presbítero respondeu lindamente. Ele respondeu assim para ela. Minha cara, existem muitas dúvidas e confusões quanto ao entendimento das passagens bíblicas que orientam a respeito da mulher ser submissa ao seu marido. Alguns maridos usam o termo para submeter suas esposas a humilhações como se elas fossem mercadorias ou escravas. Já ouvi história de maridos cristãos que fazem exigências sexuais às suas esposas contra a vontade delas, sob a alegação de que elas devam obediência plena a eles, segundo está na Bíblia. E isto é um absurdo. Existe também o lado das mulheres que simplesmente ignoram a ordem bíblica, ou mesmo preferem nem conhecer seu real significado, torcendo o nariz para essa tal submissão. Isso ainda é o presbítero falando, gente. Aonde elas perdem as bênçãos e perdem a condição de compreender o que é submissa ao marido, biblicamente e corretamente, deixando de colher as bênçãos que Deus traz ao seu relacionamento por falta de obediência à sua vontade.
e por ignorância e desobediência e até falta de conhecimento, acabam colhendo maldições. Presbítero André Sanches. Eu achei maravilhosa essa explicação dele, porque aqui entra a Lei Maria da Penha. Entra a violência doméstica. Ah, mas entre os cristãos não acontece isso, irmã Penha. Estela, você tá maluca? Não, eu não estou maluca. A orientação do Senhor a respeito da mulher ser submissa ao marido está registrado em mais esses 3 versículos abaixo. Semelhante a vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeçam, a palavra pelo porte das suas mulheres sejam ganho sem palavras. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Esqueci de falar o nome dos livros, né? O primeiro que eu falei é 1 Pedro 3:1, o segundo é 1 Pedro 3:5 e o terceiro é Colossenses 3:18. Outro subtítulo. O que o marido... Eu amei essa parte. O que o marido deve ser para a esposa? O homem que trata a sua esposa com amor faz um bem a si mesmo e fortalece a unidade do casamento. Aquele que trata mal a sua esposa destrói a si mesmo. Assim como a mulher se sente frustrada com determinadas atitudes do marido, nesse caso, todo marido deve ser. Olha aí, e aí se o seu marido é assim: amável, doce, fiel, sincero, menos no dia de TPM. Carinhoso, dedicado, não tratá-la de qualquer jeito, pois ela é a princesa do Senhor. Amém? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Colossenses 3:19. Quais são os deveres do marido no casamento de acordo à lei? Aquela que a gente leu lá em cima da justiça. De acordo com o artigo 1566 do Código Civil, diz que são deveres a fidelidade recíproca. A mulher tem que ser fiel ao esposo, o esposo ser fiel. A vida em comum no domicílio conjugal, os dois devem morar juntos. Mútua assistência, o homem cuida da mulher e a mulher cuida do homem. Sustento, guarda e educação dos filhos. Sustentar a casa, guardar a casa e educar os filhos. Respeito e consideração. O que o marido deve fazer para ter uma esposa feliz? Olha aí, o que nós vamos aprender, que os maridos de vocês, meu futuro, vai aprender para ser conosco. Respeite sua esposa. O respeito em qualquer relação fala um pouco mais alto. Faça carinho. As mulheres gostam muito de carinho. Busque ajudá-la e incentive os seus projetos. Se interesse pelo que ela faz ou diz. Despeça dela antes de sair para o trabalho. Seja gentil, pratique o perdão, elogie-a. Ore por ela todo dia. Apimente a vida sexual, faça uma massagem, leve café na cama, compre presentes para ela. Seja um ouvinte imparcial, se possível. Mulher gosta de atenção. Cumprimente quando chegar com um carinho. Como conquistar o meu marido todos os dias? Dê mais espaço para ele e para você. Saia separadamente com suas amigas e deixe-o fazer o mesmo. Aí eu coloquei 3 vírgulas aqui no meu texto. Mas deve haver confiança de ambas as partes. Lembre-se, Deus está vendo os dois em todos os lugares. Segundo, respeite-o sempre. Se você realmente quer o amor do seu marido, deve apreciar e conhecer as coisas que ele faz, sem se importar com as falhas. Deixe ele fazer as coisas do jeito dele, não se apegue a coisas pequenas. Evite criticar seu marido. Não faça críticas, mas as faça de maneira construtiva. Se fizer, as faça de maneira construtiva. Amém? Espero que seja amém, né? Não seja áspera e nem ranzinza.
O homem também pode desanimar quando a mulher age com aspereza e insensatez. Não grite, converse. Não seja mandona e autoritária. A 8. Alguns maridos mal chegam em casa e já são recebidos pela esposa com 7 pedras na mão. Nenhum homem merece terminar um dia cansado de trabalho e ainda receber em casa uma mulher resmungona e agressiva. Quando o marido chegar, seja carinhosa e lhe pergunte como foi o seu dia com doçura. Homens amam mulheres delicadas e atenciosas. Homens não são nem de perto tão intuitivos quanto as mulheres. Por isso, seja clara quando você quiser algo. Clareza com tranquilidade evita discussões. O que a esposa deve fazer para agradar o marido? Dizer que ama. Quem é que não fica feliz em receber uma mensagem carinhosa durante o dia? Seja atenciosa. Seja a melhor amiga do seu marido. E escute os seus problemas, sem julgar ou apontar defeitos. Só escute. Ele vai evitar reprimir sentimentos ruins ou, pior, encontrar outras pessoas para desabafar. 3. Recepcione-o ao chegar em casa. Se arrume para ele. Agrade-o com uma comida preferida. Reclame menos. Seja gentil. Agradeça a Deus pelo seu marido. Ore por ele todo dia. Se arrume para ele. Coloquei 2 vezes, né? Desculpa. Coloque uma roupa sensual. Faça uma massagem nele. Faça pequenos agrados. Apimente a vida sexual. Seja uma boa ouvinte sobre o trabalho ou sobre o futebol. Mesmo que você não entenda nada, escute. Despeça-se dele para quando for ao trabalho. É necessário muito pouco para desencadear um mau entendimento. Uma palavra, uma ação mal compreendida, uma palavra impensada ou um olhar crítico para aparecer uma nuvenzinha sobre o relacionamento. Quem vem em primeiro lugar? O marido ou os filhos? É um subtítulo. O inglês Andrew Marshall, terapeuta de casais com mais de 30 anos de experiência, ele desafia o senso comum e propõe que não se deva colocar as crianças em primeiro lugar, mas sim que se deva colocar o marido. Isso é ele que está dizendo. E ele garante que a família toda ganha com isso. Marshall orienta que os casais fortaleçam a comunicação e priorizem o sexo. Eu, Estela, digo que não se pode escolher um, mas amá-los intensamente nas suas posições hierárquicas. O que eu estou querendo dizer? Não tem que escolher, meu marido vem primeiro. Filho, primeiro meu marido, depois você. Ou não, marido, meu filho primeiro. Não, eu, Estela, penso assim, eu não sou casada. Mas penso que eu quero fazer assim pelo menos. Eu quero amar o meu filho e quero amar meu marido. O meu marido tem o espaço dele de amor e o meu filho tem o espaço dele de amor. Ninguém vai tomar a posição do outro. O marido tem o seu lugar e os filhos têm o seu espaço. Tudo alinhado de acordo aos mandamentos de Deus. E eu acredito que não daremos espaço para ciúmes ou preferências. Outro subtítulo. O que alimenta um casamento? Segundo o terapeuta de casais Cláudio Machado, é importante alimentar boas expectativas, construir boas bases de convivências entre si, querer as melhores histórias numa relação para ambos e construir um alicerce forte, baseado nas escrituras, pois o casal deve sempre conversar e expor tudo o que deseja no relacionamento. Só assim a confiança acontece, o amor floresce e Deus os une cada vez mais. Lógico que eu floreei um pouco aqui, né? Observe, Jesus também tinha uma vontade humana, mas ele disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42.
Estela, o que tem a ver Jesus lá no Getsemane aqui com casamento? Jesus escolheu negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E quando o casal resolve fazer a vontade do Pai no casamento, essa união, olha, eu já não sou mais dono de mim, você é a minha dona. Eu já não sou mais dono dos meus próprios desejos. Os meus desejos têm que estar casados com o seu. E a mulher a mesma coisa. Ela não vai querer fazer um curso lá na Holanda, sendo que agora ela é casada. Não, eu vou esperar, agora eu não posso mais. Posso mais fazer um curso de 4 anos em outro país? Eu tenho meu marido. Então aqui nós vamos fechar na conclusão assim. Jesus, ele foi o nosso exemplo em tudo. Então nós também podemos negar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Isso resultará em um relacionamento feliz e um casamento cada vez melhor. Quando o casal escolhe junto fazer a vontade de Deus, o próprio Deus vem e une esse casal e os leva aos lugares altos. Isso não significa que sempre concordaremos ou manteremos o mesmo ponto de vista sobre todos os assuntos. Vai divergir. Mas Deus criou o homem e a mulher como indivíduos diferentes e com personalidades diferentes e de maneiras diferentes de pensar. Mas mesmo assim Deus uniu. Se Deus uniu é porque Ele tem propósito nisso. Então, dessa forma, podemos enriquecer as vidas uns dos outros e ser os verdadeiros ajudantes um dos outros, um do outro. Pois é o que Deus pretendia que fossem. Podemos entender que até poderia ser um casal de mútua confiança e fidelidade uns aos outros, um com o outro. Como companheiros no modo de vida, marido e mulher podem trabalhar juntos como uma equipe e aprender a amar um ao outro. E assim possam crescer juntos em tudo. Nós podemos sim ter plena confiança em Deus e em ter um relacionamento saudável em Cristo, sim. Deus ainda ama criar. E se buscarmos e seguirmos as suas boas leis e seus lindos mandamentos, Ele criará uma nova vida dentro de nós. Então, também em nosso relacionamento matrimonial, nos tornaremos uma nova criação em Cristo. E eu fecho com um versículo lindo assim, olha. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Eu quero orar por você, ou seja, eu quero orar por nós. Eu quero orar por nós. E já declarando que eu também quero isso para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Deus. Obrigado por aqueles que já são casados e estão aqui ouvindo, vão ouvir essa mensagem e vão fixar, vão consertar algumas coisas nos seus relacionamentos, vão brilhar ainda mais, porque alguns casais que eu conheço aqui brilham nos casamentos. Não vou falar nomes, mas brilham no casamento. E são inspiração para mim. São inspiração para mim. E quando eu digo que eu quero casar, eu olho para essas pessoas que me inspiram. Mas, por outro lado, eu vejo outros casais em crises e isso me desanima um pouco. Mas Deus, aqui, nesse estudo, eu quero entender o que é o casamento. Eu quero descobrir o que é o casamento. Se o Senhor assim o quiser fazer para mim também e para as minhas amigas que estão escutando esse devocional, seja feita a sua vontade, não a nossa. Que o Senhor venha com a sua mão maravilhosa, com o seu bálsamo, com a sua destreza, com os seus ensinamentos, com a sua misericórdia sobre todos aqueles que são casados, os que vão se casar,
os que querem se casar e até aqueles que ainda moram juntos e que querem mudar essa situação ou não sabem se querem mudar essa situação. Abre os olhos. Permita que seja feita a sua vontade, assim como Jesus Cristo disse, que seja feita a sua vontade. No livro de Efésios está dizendo que nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, ou seja, Cristo é o nosso espelho. E as boas obras, elas têm que serem feitas de acordo à vontade de Cristo. E aqueles que não estão de acordo, nós queremos que isso faça acontecer, para que nós possamos andar nelas. É o que eu te peço e te agradeço, não em meu nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual vive e reina para sempre. Amém? Eu já vou me despedir e abaixo eu vou colocar o louvor. Eu sou Estela Golden. E se você gostou desse estudo, por favor, compartilha com mais alguém. Principalmente se for casado. Principalmente se estiver querendo se casar. Compartilha. Vai ser bom. Vai enriquecer. Não esqueça de deixar seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Esse foi mais um devocional buscando intimidade com Deus. O louvor chama-se Montanha. Eu não sei cantar ele. E não ia ficar tão lindo na minha voz como é na voz da Patrícia. Amém? Deus abençoe a todos. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso
vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar.